Então o profeta se irou e disse para ele: olha, rapaz, eu estou nervoso contigo. De repente Josafá disse: não fique nervoso não, Eliseu, se acalma, Eliseu. Quando Eliseu viu Josafá, ele se acalmou um pouquinho. Aí Eliseu disse para Josafá: rapaz, se não fosse por Josafá, nem na tua cara eu olharia. Eles se reuniram ali para receber a mensagem de Deus. Eliseu começou a invocar Deus, mas Deus não veio naquela hora, Deus não veio naquele momento, porque Eliseu precisava se acalmar, e Deus não estava vindo. O Espírito Santo de Deus não desceu sobre Eliseu. Então Eliseu se lembrou que nos dias de Samuel, nos dias do rei Saul, havia um rancho muito conhecido, chamado rancho de profeta. E lá naquele rancho de profeta, a adoração andava junto com a pregação. Lá no rancho de profeta, profecia e adoração andava juntas. Mas o tempo mudou. O tempo de Eliseu era outro, e o nosso tempo é outro, como nós podemos perceber junto aqui nesse culto. Quem gosta da palavra ficou, mas quem só gosta do louvor está lá do lado de fora. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que o meu Deus vai mudar essa história. Eu vim aqui nessa noite para profetizar que a adoração vai andar junto mais uma vez com a profecia. Quantos querem isso para a sua igreja? Quantos querem isso para o seu ministério? Eu profetizo no nome de Jesus que o teu louvor vai andar junto com a pregação. Eu profetizo no nome de Jesus que quando você pegar esse microfone e começar a ministrar louvor, a igreja inteira vai adorar o nome do Senhor. Eu profetizo que quem prega, quando voltar a pregar e começar a pregar, a igreja vai adorar, porque o meu Deus só vai falar se a adoração e a pregação, se a adoração e a profecia voltar a andar junta, porque o contrário está acontecendo uma separação. É teologia de um lado, é adoração do outro, é pregação de um lado, é adoração do outro. Mas o meu Deus vai mudar essa história. Quantos querem mudança? Quantos querem mudança para os nossos dias? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão e glorifica, deixa Deus. Aleluia. Então nós fomos buscar quem? O tangedor. É sobre o tangedor que eu quero pregar nessa noite. A mão do Senhor não veio sobre Eliseu. Então ele disse: trazei-me um tangedor. Eu quero um tangedor, porque os nossos dias vai voltar a ser como antigamente. Vai buscar um tangedor para mim. E foram buscar o tangedor. Eu quero que você conjecture. Eu quero que você participe dessa história comigo. Eu quero que você entre comigo lá na casa do tangedor. Lá está o tangedor, mas não no mesmo dia. Eu quero que você imagine uma semana antes de tudo isso acontecer. Lá está o tangedor na sua casa. Lá está o tangedor no seu quarto, com a harpa pendurada. Ele senta na sua cama, e as lágrimas começam a descer sobre o seu rosto. Ele começa a se lembrar. Para nós entendermos mais ou menos como é que esse tangedor se sentia, nós precisamos ler o Salmo de número 137. E a Bíblia diz que no Salmo de número 137 que os levitas estavam à beira do rio, às margens do rio da Babilônia, com a harpa pendurada, com o coração partido, com a alma sufocada, com um grito preso na garganta. E os babilônicos perguntavam para eles, diziam para eles: cante para nós canções de Judá, adore a Deus, deixa nós descer adorar, canta, faz alguma coisa. Eles diziam: como é que nós podemos adorar? Como é que nós podemos fazer algo em terra estranha? Lá está o tangedor, longe da sua terra, longe de Jerusalém, com a harpa pendurada, com o coração partido. E de repente parece que eu vejo o tangedor dobrar os seus joelhos e começar a se lembrar dos dias de Davi. O tangedor começa a se lembrar de Davi. Nós infelizmente só nos lembramos do Davi guerreiro. Israel nos dias do tangedor só se lembrava das guerras de Davi, só do momento em que Davi tirou a cabeça de Golias. Mas um tangedor, um adorador, não se preocupava com as guerras de Davi. Um adorador apenas se lembrava e tinha prazer de lembrar no Davi profeta, no Davi que escrevia salmos, no Davi que tocava harpa e os diabos iam embora, no Davi que adorava a Deus, no Davi que estava na caverna de Adulão. Mas
mesmo assim ele não deixava de escrever um salmo. Era deste Davi que o tangedor tinha saudade. Ele começa a se lembrar de Davi então. Ele começa a se lembrar no dia em que Israel se reuniu para um grande dia de adoração. Esse é um dia de adoração que eu encontrei na Bíblia. Davi reúne Israel para ir buscar a arca da aliança que ficou na casa de Obed-edom. Davi descobriu que Deus abençoou a casa de Obed-edom enquanto a arca ficou lá. Então ele reuniu Israel inteiro, os soldados, os pastores, as pessoas que trabalhavam no campo e na cidade, e todos se reuniram junto. Mas essa é uma das poucas vezes que Israel se reuniu, não para guerrear, não para ir à guerra, mas sim para ir adorar. Todos se reuniram. A veste deles era diferente. Naquele dia o soldado trocou a espada pela música. Naquele dia os soldados trocaram as suas armas pelos instrumentos musicais e foram buscar a arca da aliança. Ah, como aquele dia foi lindo, porque naquele dia ninguém ficou com a boca fechada. Todos entendiam que estava lá por um motivo. A presença do Senhor era a prioridade. Ele dizia: devemos adorar a Deus. Deus fez grandes coisas por nós. Vamos buscar a face do Senhor. E se reuniram como nós estamos reunidos aqui nesta tarde, para buscar a presença do Deus bendito e eterno, e para glorificar o nome dele. Foram buscar a arca. Estavam trazendo a arca agora para Jerusalém, para a tenda que Davi havia construído para ela. A adoração era tamanha, a adoração era tremenda. Ninguém parou de adorar, ninguém ficava sem dar glória, ninguém ficava com a boca fechada. Era o dia de adoração, era o dia de adoração, era o dia de adoração, e todos entendiam porque estavam reunidos. Parece que eu olho para essa tarde e eu vejo que pessoa ainda está sem entender. O culto já está terminando, está perguntando para Deus: Deus, cadê o meu milagre? Cadê minha resposta? Será que você não entendeu, filho? Será que você não entendeu, filha? Hoje é dia de adoração. Então abra a sua boca, levanta as mãos para o céu e adore. Lá estava o tangedor, se lembrando dos dias de Davi, se lembrando desse grande dia. Agora, quando a arca está para entrar em Jerusalém, o tangedor se lembra muito bem que na entrada Davi não aguentou mais. Porque nesse dia, irmãos, adorador teve vez. Nesse dia, adoradores entraram na história. Nesse dia, o profeta Asaf pegou a sua arca e começou a salmodiar. Pegou o seu grupo e dizia: vamos adorar a Deus, estamos aqui para isso. Não vamos ficar atrás de ninguém, não. E nós viemos para adorar, então vamos mostrar para o que nós viemos. Ema do outro lado pegava o seu grupo, pegava os instrumentos musicais e dizia: vamos adorar, povo, vamos fazer Israel entender que ainda existe um Deus que merece adoração, que ainda existe um Deus que é digno do louvor. Gedutum do outro lado com o seu grupo começavam a cantar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obed-edom com o seu grupo respondia: o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Ninguém ficou sem adorar, ninguém ficou calado, ninguém ficou calado, ninguém ficou calado. A glória era tamanha, a graça era tamanha, que Davi começou a dançar. Davi começou a pular, a dançar. Davi não se controlou. Quando Mical, filha de Saul, olhou da janela e viu Davi daquela maneira, logo ela começou a criticar, logo ela começou a dizer: faltou ética para Davi. Davi perdeu o juízo, Davi ficou louco, Davi não entende. Ah, irmão, se disserem para você nessa tarde que você está louco, o problema é de quem disser. O importante é que estamos aqui para adorar. Mical não entendeu, Mical ainda existe. Tem muito crente que só fica na janela, só olhando, só com curiosidade, para ver se alguém vai adorar, para ver o que está acontecendo, para dizer, para chamar de louco, para criticar, para murmurar. Mas ainda eu vejo no meio da igreja nos nossos dias crente Davi, crente que não se importa com as críticas de Mical. Sabe por que não importa com as críticas de Mical? Porque Mical é estéril. Mical não vai adorar nunca, porque Mical é estéril. Mas Davi, ele não apenas glorifica, ele não apenas pula, mas ele chega a dançar, porque ele entende, porque ele veio para adoração, porque ele está adorando, ele entende quem ele está adorando. Davi não parava de adorar. Se você entendesse o que Davi estava sentindo, se você sentisse o que
fala para ele: sinta algo de Deus nessa noite. Sinta Deus. Deus está aqui. Hoje é dia de adoração. Hoje é dia de adorar Ele. Aleluia! Aleluia! Ele está nesse lugar. Ele não se lembrar. Aquele dia foi todo especial. Aquele dia foi inesquecível. Nunca mais um levita esqueceu daquele dia de adoração. Depois de tudo isso, Davi colocou a arca da aliança na tenda, convocou os músicos que se destacaram, os adoradores que não paravam de adorar, e disse para eles: vocês vão sempre estar na presença do Senhor adorando. Vocês vão sempre estar na presença do Senhor adorando. Veio os dias de Salomão. A geração de Salomão foi influenciada pela geração de Davi. Nos dias de Salomão, a adoração não parou. No dia de Salomão, quando o templo estava construído, depois de 7 anos, pegaram a arca da aliança, da tenda que Davi havia construído para ela, e foram levar lá para o palácio. Naquele dia estava de novo Asaf. Naquele dia estava de novo Jedutum. Naquele dia de novo era mais um dia de adoração. Naquele dia era mais um dia que Israel se reuniu para glorificar o Senhor. Mas os dias do tangedor era outro. E lá está o tangedor no seu quarto, com as lágrimas caindo nos olhos, de joelho, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Acabou-se. Cadê a adoração do nosso dia, Senhor? Onde estão os adoradores? Onde está, Senhor? Tem muitos irmãos que têm saudade das Assembleias de Deus antigamente. Quando você ia para um culto, a igrejinha de madeira, o pastor não tinha teologia, mas o pastor, quando cumprimentava a igreja, falava em língua estranha. Toda a igreja falava em língua estranha, era renovada. Eu tenho certeza que os irmãos têm saudade daquela Assembleia de Deus que o círculo de oração só cantava hino da harpa. Mas quando cantava, o Espírito Santo de Deus batizava pessoas lá fora da igreja no Espírito Santo, e eles falavam em nova língua. Eu tenho certeza que tem irmãos que estão com um grito preso na garganta e dizem: meu Deus, que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse que estamos vivendo? Eu não consigo entender, Senhor, os nossos dias. Cadê a adoração? Cadê o milagre na igreja? Cadê o batismo no Espírito Santo? Cadê, Senhor? Lá está o tangedor. Cadê os dias de Davi, Senhor? Cadê os dias de Davi, Senhor? Cadê os dias de Davi, Senhor? Quando eu olhei para a história do tangedor, eu descobri que Deus mudou a vida e a história dele. Deus levantou um adorador para influenciar outras gerações. E quando eu olho para a tua vida, você que tem saudade, você que quer sentir o poder de Deus, a plenitude de Deus, você que não se envergonha do Evangelho, eu venho trazer um recado, uma mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Quem quer receber, levante a mão. Quem quer receber, levante a mão. Glorifique. Pelo amor de Deus, nós estamos num culto de adoração. Dá um brado de glória para ter mesmo. Levante a mão e glorifique. Glória a Deus. Quando o Júnior confirmou que eu ia pregar, o pastor já tinha me avisado, mas eu não tinha certeza ainda. Ele chegou e disse: Maicon, está confirmado, você vai pregar. Eu disse: tá bom, Júnior, vou buscar a mensagem de Deus. Falei com ele depois. Deus colocou algo no meu coração. Eu quero pregar sobre o tangedor. Foi uma mensagem bonita. Eu contei a história dele, contei a história dos 3 reis que aparecem na história: o rei de Israel, o rei de Judá, o governador de Edom. 3 reinos importantes. Eu poderia pregar sobre o exército de Israel. Eu poderia pregar sobre o profeta Eliseu. Eu poderia pregar sobre o rei Josafá, que tem uma grande história. Eu poderia pregar sobre o grande profeta Eliseu. Mas Deus colocou no meu coração para pregar a respeito sobre o tangedor. Até aí, eu só dei glória a Deus.